do Senhor, nessa noite de sexta-feira, nessa sexta-feira santa. Eu queria pedir que você, em nome de Jesus, se tiver uma Bíblia, abrisse no Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler apenas 2 versículos para introduzirmos a mensagem do Senhor nesse momento. Acharam? Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 17 e 18. Esse texto que Jesus fala ser o bom pastor, né? Ele tem algo que nos chama muito a atenção nesses 2 versículos e que eu quero compartilhar com vocês hoje. Na verdade, nós vamos conversar a respeito disso porque eu percebo que há, de forma geral, no mundo, uma compreensão equivocada acerca do sacrifício de Jesus Cristo. O mundo, de forma proposital, ele tenta mudar a imagem, as figuras, o sentido da Páscoa para a geração atual. Inclusive, tem um vídeo que eu achei muito interessante falando sobre a amnésia dos jovens, né? A amnésia dos nossos filhos. Esse vídeo diz que o mundo ele está tentando tirar o verdadeiro sentido da Páscoa, fazendo com que as crianças recebam outro significado de Páscoa, recebam outro significado exatamente mudando os objetos, mudando as figuras tradicionais. Por exemplo, o coelho em lugar do cordeiro, ovos, né, de chocolate em lugar de ervas amargas e semelhante, em lugar também de pão e vinho, como ervas amargas para os judeus, mas para nós cristãos é pão e vinho, e tentam colocar o ovo no lugar da cruz, né? O ovo de chocolate. Então, a gente vê que o mundo, ele já, por si só, ele tenta destruir, né, toda a construção bíblica do significado da Páscoa para a humanidade. Não bastasse isso, meus irmãos, não bastasse isso, os cristãos pouco entendem, por exemplo, o significado do ato de Jesus Cristo. Eu acho que a gente até pode compreender bem que a nossa Páscoa não é coelho, né? Nossa Páscoa é cordeiro, que o símbolo da nossa Páscoa é a cruz, nossa Páscoa é Jesus. A gente até entende bem essa questão, nós enquanto cristãos, mas existe muitos de nós que não compreendem, por exemplo, o ato do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é importante, isso é fundamental. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, nessa noite de sexta-feira da Paixão, né? E o texto que nós escolhemos vai trazer luz para a gente sobre isso. Jesus Cristo falando sobre ser o bom pastor, no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 17 e 18, ele diz assim, ó: Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Amém? Então, só por mais esse momento, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu, nesse momento, clamo a Ti, a que o Senhor traga luz à Tua palavra para cada um de nós. A que o Senhor, meu Deus, olhe em cada um de nós os Teus pequeninos, aos quais o Senhor revela a Tua vontade, a Tua palavra e os Teus mandamentos.
Eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que pelo Espírito Santo o Senhor fale conosco, onde quer que estejamos, em nossas casas, que o Senhor fale com a nossa família, que está ao nosso redor e que ouve a Tua palavra agora. Que esses ensinamentos sejam guardados, gravados, praticados em nossas vidas, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pois bem, queridos, voltemos então ao que falávamos anteriormente. As pessoas hoje pouco compreendem o significado da atitude de Jesus Cristo. O ano passado, por exemplo, o ano passado, ou foi o ano retrasado? Não, acho que foi o ano retrasado. Alguém comentou que se Jesus Cristo, nas redes sociais por aí, se Jesus Cristo vivesse nos nossos dias hoje, seriam os pastores que os crucificariam. Quem o crucificaria, né? Os pastores seriam os responsáveis pela crucificação. Os pastores estariam, por exemplo, gritando, soltem-nos Barrabás, né? Eu achei aquilo interessante porque em parte surgiu de um pastor essa palavra, né? Em primeiro lugar, e foi impressionante por isso. Em segundo lugar, porque deixou bem evidente a falta de entendimento, a falta de conhecimento que ele tinha acerca do que o dia de hoje representa, você entende? E isso não é só parte dele, né? Isso não era só por ele em si. Honestamente falando, se esse entendimento, ou essa falta de entendimento fosse só dele, eu folgaria, né? Eu acho que ele, que se intitula pastor, tem a obrigação de procurar saber, de procurar conhecer, de procurar aprender, de procurar aperfeiçoar a sua fé e seu conhecimento na sua fé e na sua crença. O que me preocupou quando eu li ou quando eu vi esse vídeo e quando eu me deparei com isso, é que além dele mesmo não ter a verdadeira noção do significado da Páscoa, do significado do sacrifício de Cristo, ensinar isso para as outras pessoas reflete também o pensamento de muitas outras pessoas pelo mundo afora. Todo mundo imagina que Jesus Cristo, por exemplo, foi morto, né? Jesus Cristo, é comum nós declararmos isso, né? Jesus Cristo foi crucificado. Crucificaram Jesus, mataram Jesus, né? Eu já disse isso várias vezes lá na nossa congregação e você deve lembrar perfeitamente disso, né? Ninguém tocou ou tocaria em Jesus a menos que ele permitisse. E o texto que nós lemos fala de Jesus Cristo se demonstrando pastor de todos nós. O início desse capítulo, o início desse discurso do Senhor Jesus Cristo é exatamente ele dizendo: eu sou o bom pastor. Se alguém se sente perdido, desamparado, se alguém se sente negligenciado, pode vir para mim, pode encontrar em mim a figura de um pastor. Se alguém se sente uma ovelha perdida, venham a mim, podem se chegar a mim, porque eu sou o bom pastor. Ele não está dizendo um bom pastor, porque se ele dissesse que era um bom pastor, ele estaria dizendo que haveria outros. Ele disse: não, eu sou o bom pastor. Não existe outro bom pastor, não existe outro além de mim. Então, Jesus Cristo estava ali declarando para os seus ouvintes, declarando para as pessoas que estavam ali, essa sua função
né? Essa face do seu caráter. Ele estava ali demonstrando o que ele representa verdadeiramente para a humanidade. Para a humanidade que o aceitar, é claro, né? Mas para a humanidade. Ele estava dizendo, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, um pastor que se preze, dá a vida pelas suas ovelhas. Ele diz assim, eu estou demonstrando a vocês. E daqui a algum tempo demonstrarei isso literalmente, de que eu, enquanto um bom pastor, ou bom pastor, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E aí, queridos, para além da gente se aprofundar na figura do pastor, né, que abre mão de sua própria vida, a sua vida passa a ser cuidar das ovelhas em si, porque ele não tem outra razão de viver, ele sai do seu meio familiar, ele sai do conforto da sua casa, ele sai da segurança da sua comunidade e ele vai então morar com as ovelhas, conviver com as ovelhas no campo, à procura de pastos, levá-las a lugares seguros e, para além disso, arriscar sua própria vida, enfrentando os perigos do pasto para proteger essas ovelhas. Davi mesmo declarou que enquanto pastoreava as ovelhas do seu pai, ele teve que enfrentar o leão, ele teve que enfrentar o urso para proteger aquelas ovelhas. Quando o perigo se levantava, quando o perigo vinha contra as ovelhas, ele não media esforços, ele não media a sua própria vida para preservar, para proteger a vida das ovelhas. Então Jesus Cristo diz assim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele faz isso de forma voluntária. Voluntária. Então, olha, Cristo estava no céu e ele resolveu vir à terra, decidiu nascer, decidiu vir ao ventre e pelo ventre de uma mulher para nascer como todos nós o fizemos, só que ele, enquanto Filho de Deus, sem pecados, se prestou a andar entre nós, a cumprir toda uma vida de trabalho, de sensações, de emoções, toda uma vida humana. Ele se prestou a isso para que, ao final dessa jornada, entenda, ele fosse o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Para que, ao final dessa jornada terrena, ele substituísse de uma vez por todas o sacrifício pascal. Aquele cordeiro que era imolado uma vez por ano em favor do povo, para encobrir-lhes o pecado, um justo pelos injustos. De Cristo seria aquele quem entregaria como um cordeiro, como uma ovelha levada ao matadouro, muda levada ao matadouro, entregaria sua vida em favor de todos aqueles que o aceitassem, que recebessem esse sacrifício e desse paz entre Deus e os homens. Quando os anjos cantam que um menino nos nasceu, né, para trazer paz na terra entre os homens de boa vontade, isto se concluiria na morte do Senhor Jesus Cristo. Se ele não houvesse morrido, se ele não houvesse entregado sua vida naquele dia,
então o seu nascimento não teria a valia que teve. Quando disse paz na terra entre os homens de boa vontade, foi possível porque ele morreu na cruz do Calvário para nos dar, e Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre ele. Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, todo o nosso castigo, do castigo que uma vez nós deveríamos receber, mereceríamos para ter paz com Deus, o Senhor Jesus suportou na cruz do Calvário. E ele fez isso, irmãos, de forma generosa e voluntária. A palavra, o próprio Evangelho de João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a razão pela qual o Senhor Jesus Cristo entrega a sua vida. Então, quando ele diz assim, por isto o Pai me ama, ele estava dizendo, porque eu sou o bom pastor e como um bom pastor eu dou a minha vida em favor das ovelhas que o Pai me deu. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E ele prossegue e diz assim, ninguém me atira, né? Ninguém atira de mim. Ninguém conseguiria tirar a vida de Jesus se o próprio Senhor Jesus Cristo não permitisse. Você está entendendo? Olha, preste bem atenção. Quando tentaram em outros momentos, prender e matar Jesus Cristo. Uma delas foi em sua própria terra, própria cidade, Nazaré. Quando tentaram jogá-lo do alto de um monte, ele simplesmente desapareceu na frente de todos. Bateu uma cegueira instantânea e momentânea naquelas pessoas ali e ele saiu daquela emboscada ileso. O próprio Pedro, quando tentou defendê-lo com uma espada cortando a orelha daquele homem que auxiliar do sacerdote, quando ele corta-lhe a orelha e Jesus o repreende e diz assim, será que você não percebe que se eu orasse, o Pai mandaria anjos para me proteger, para me salvar, para me libertar, para me tirar desta situação? Isso demonstrava exatamente a sua generosidade, a sua prontidão em passar por aquele momento. Quando ele orou e disse, Senhor, se puderes, passa de mim este cálice. E em seguida ele diz assim, mas não seja feita a minha, mas seja a sua. Ele diz, eu estou resiliente. Embora angustiado para o que irei passar, resiliente. Estou fazendo de forma consciente. Isso quer dizer, irmãos, que o que leva Jesus à crucificação. E aí tem uma canção que diz que o que crucificou Jesus foram os nossos pecados, né? O que crucificou Jesus foram os nossos pecados, porque, na verdade, Jesus se entrega ali, naquela cruz, para que nós, pelo novo e vivo caminho, por Ele, para Ele, através dele, pudéssemos chegar à vida eterna. Você entende? Então, Jesus Cristo não foi morto. Ele se entregou em nosso favor. Jesus Cristo não foi crucificado. Ele se sacrificou por nós. Jesus Cristo não foi capturado. Ele se entregou por amor de nós. Você entende? O que Jesus Cristo fez, meus irmãos, foi consciente. O que Jesus Cristo fez foi generoso. Ninguém, nenhum homem nesta terra tem e tinha o poder de mandar, de dominar, de gerir a vida de Jesus Cristo.
nenhum daqueles que chegaram até ele com uma autoridade humana sobre libertá-lo poderia fazê-lo. Se aqueles homens, se Pilatos ou Herodes, em que um deles até diz assim: você não sabe que está em minhas mãos a sua vida, se eles resolvessem naquele momento, liberar Jesus Cristo, alguma coisa aconteceria, mas Jesus Cristo passaria pela cruz do Calvário do mesmo jeito, porque não estava sob o domínio da vontade humana, porque o Senhor Jesus Cristo não estava sob os propósitos humanos, ele nunca se submeteu aos propósitos humanos. E aqui cabe uma outra revelação para a gente, e aqui cabe uma outra lição para a gente, uma lição que a gente precisa aprender hoje de uma vez por todas, irmãos. Deus não está, nem nunca esteve aos nossos cuidados, às nossas ordens, submissa às nossas vontades. Essa relação é oposta. Se ninguém podia tirar a vida de Jesus, porque mesmo enquanto homem, era o próprio Filho de Deus, era o próprio Deus conosco, e ninguém podia tirar, dar ou receber a vida de Jesus Cristo. Ele era autônomo e soberano sobre a sua própria vida naquele momento. Hoje, ninguém pode dizer a ele o que fazer, o que deixar de fazer, como fazer, a quem fazer, quando fazer. Você entende? É uma lição para nós. Assim como ele tinha autonomia de sua vida naqueles dias, ele tem autonomia de agir como rei, como Senhor que é em qualquer dia, de qualquer época. Então, Senhor Jesus Cristo, é bom que nós entendamos isso. É bom que eu quero que você compreenda isso. O Senhor Jesus Cristo, naquela sexta-feira da paixão, de forma autônoma, generosa, altruísta, amorosa, grandiosa, de forma maravilhosa, entrega a sua vida em nosso lugar, em nosso favor. Ninguém matou Jesus Cristo. Ninguém foi o responsável por isso. Ninguém tem esse poder. Ninguém, nem eu, nem você. Ele entregou em nosso favor. Por isso ele diz: eu sou o bom pastor, por isso o Pai me ama. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar, tenho o poder para tomá-la de volta. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Você entende, meus irmãos? Você está compreendendo o significado da sexta-feira da paixão? Você está compreendendo o significado da Semana Santa? E por que ele fez isso? Porque nós nunca tivemos e nunca teríamos tido condições de quitar o nosso débito com Deus. O salário do pecado é a morte. E nós todos pecamos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não havia um justo sequer que pudesse morrer pela humanidade. Não havia e não há um justo sequer que pudesse remir a própria vida, pelo menos, que dirá a da humanidade inteira. Por isso ele veio, para reconciliar o mundo consigo, para nos reconciliar consigo mesmo. Por isso ele veio, andou entre nós e morreu a morte, a mais vergonhosa das mortes daquela época. Morreu a morte de cruz, entregou, se submeteu a passar por aquilo, para que nós que aceitamos esse sacrifício, nós que queremos viver com Deus, nós que queremos agradar a Deus, nós que queremos viver para a eternidade, nós que queremos ter paz com o Senhor, para que nós pudéssemos ter essa paz.
Você entende? Jesus Cristo entrega a sua vida. Pare de dizer que mataram Jesus. Pare de dizer que crucificaram Jesus. Pare de dizer que prenderam Jesus. Ninguém fez nada com ele que ele não tenha se submetido a tal. O Senhor é Senhor e sempre foi. Naquele tempo, ele já era Senhor da sua própria vida. Naquele tempo, ele já era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Naquele tempo, depois que ele ressuscita, ele declara: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Depois, ele já recebe as chaves da morte, toma as chaves da morte da mão do diabo. Ele passa a ser o Senhor da vida. Ele passa a ser o novo e vivo caminho pelo qual nós podemos chegar aos braços do Pai, pelo qual nós podemos chegar até Deus. Ele faz isso em nosso favor, de forma voluntária, de forma generosa, de forma maravilhosa. Ao olharmos para a cruz, ao olharmos para esses eventos registrados na própria palavra do Senhor, olhemos com gratidão, mas olhemos com alegria, olhemos com regozijo e saber que o nosso pastor é o pastor, é o verdadeiro pastor, é aquele que realmente entrega a sua vida em nosso favor e entregou para nos salvar. Olhemos para aquele homem não como um homem sofrido. Isaías diz que nós reputávamos como coitado. Olhemos para aquele homem não como um homem sofrido, mas olhemos para aquele homem como o vencedor que sempre foi. O homem que entregou sua vida em nosso favor, que morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna. Tenhamos alegria em dizer: servimos ao Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Um homem que foi capaz, que teve a coragem, que não merecia passar o que passou, nem precisava passar o que passou, mas teve a coragem, teve o amor, teve a ousadia de enfrentar toda a via cruzes em nosso favor, em meu e em seu favor, para assinar, para permitir que os nossos nomes fossem escritos no livro da vida do nosso Deus. A esse Jesus, hoje celebramos. A esse Jesus vitorioso, hoje nós adoramos, hoje nós engrandecemos. O evento que se deu no dia de hoje, nos tempos dele, no dia de Páscoa, nos tempos dele, na Sexta-feira Santa, nos tempos dele, o evento que se deu foi a sua vitória por todos nós. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, celebre esse dia, não como as pessoas fazem, com tristeza e dor, com angústia, e olhando e reputando Jesus Cristo ainda como um coitado. Não, olhemos para a cruz do Calvário e percebamos: está ali o Rei dos Reis, está ali o bom pastor, aquele que entregou a sua vida em meu favor, entregou por mim, ficou na cruz em meu lugar, que levou o meu castigo e que pagou o preço que eu deveria pagar. Está ali o meu Senhor, o meu Rei, o meu Redentor, o meu Salvador, Cristo Jesus. E Ele, ao terceiro dia, antes que você se esqueça, ao terceiro dia ressuscitou, porque poder Ele tinha para isso. Ele entregou e Ele tornou a tomar a sua vida e ressuscitou. E hoje vive para sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós glorificamos ao Senhor Rei dos Reis. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.
nesta Sexta-feira Santa, nesse culto de Sexta-feira da Paixão. Eu quero que você feche os seus olhos agora e me permita orar por você, agradecer por você, me permita interceder por tudo, uma oração de gratidão por tudo o que o Senhor fez por mim e por você, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Olá, meus queridos irmãos, paz seja convosco. Vamos adorar o nosso Deus. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus, me coloco diante do Senhor agora para agradecer, Senhor, tudo o que representa a Sexta-feira da Paixão. Agradecer, poder olhar para o Senhor, olhar para Ti, não perceber um homem sofrido, coitado, amargurado, deprimido, olhar para o Senhor, mas perceber o Rei dos Reis, o Senhor da vida, aquele que de forma amorosa, soberana, entrega a sua vida em meu favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor, porque o que comemoramos hoje é a Páscoa, a passagem da morte para a vida, das trevas para a luz, do inferno para o céu. O que nós, meu Deus, comemoramos hoje é o teu amor em nosso favor, o teu sacrifício em nosso favor. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer por essa maravilhosa graça e por esta salvação ter alcançado-nos hoje, eu, a minha família, os meus irmãos, a nossa congregação. Eu quero agradecer, meu Deus, porque o Senhor, olhando para nós e percebendo a incapacidade que tínhamos de ter paz contigo, de poder nos achegar ao Senhor novamente, não mediu esforços, mas veio e fez, e criou, e estabeleceu esse novo e vivo caminho para que tivéssemos paz contigo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço pela tua maravilhosa salvação. Manifesta nas nossas vidas, na minha e na vida dos meus irmãos, nesta Sexta-feira Santa, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, meu Deus, nos permita compreender cada vez mais esse mistério, meu Deus, do teu sacrifício em nosso favor. Porque sabemos que quanto mais entendemos, quanto mais compreendemos esse mistério, esse segredo espiritual, mais seremos gratos e reconhecedores de tudo o que o Senhor tem feito por nós. Eu agradeço, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, meu pastor. Muito obrigado, Senhor Jesus, meu Rei. Muito obrigado, Senhor Jesus, meu Senhor. Muito obrigado. O seu sacrifício valeu a pena, porque nós estamos aqui hoje. Nós te agradecemos, meu Deus. Glorificamos, engrandecemos, exaltamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, meus irmãos.